juntando tudo com as composições. Aí nessa ocasião eu já estava com quase de 10 músicas que tocavam, metade das músicas eram minhas, Pichote, Franqueza, Sorriso Maroto, Coração Deserto, Swing Simpatia, Vem Ficar na Minha Vida. E aí, cara, quem não se deslumbra com isso se não tiver uma estrutura, né? Embora com uma família muito decente, muito correta, meu pai, minha mãe, eu e minha esposa Fabiola já estávamos juntos desde 95, mas veio o deslumbre, porque de uma hora para outra você se torna o cara do grupo, você se torna a referência, idolatrado. Não só do grupo, né? Do pagode, revistas, matérias, tudo que você faz dá notícia, entendeu? E você, se você não tiver uma estrutura espiritual para isso, né? Muita gente tem estrutura familiar, sim, mas às vezes a família não tem uma estrutura espiritual para suportar isso tudo, entendeu? E isso foi a diferença na minha vida, até eu conhecer Jesus e estar aqui hoje como pastor Vaguinho. Então é uma diferença muito grande, né? Hoje, quando as pessoas, os artistas, muitos hoje que estão estourados aí na carreira solo, muitos me ligam, e aí, pastor, como é que tá? Poxa, eu queria bater um papo contigo, falar sobre casamento, família, porque realmente é um deslumbre, cara. Você acaba se sentindo um super-homem. E quando eu fui para a carreira solo, que eu saí dos Morenos, fui para a carreira solo, foi pior ainda, porque a carreira também continuou fazendo sucesso, também uma carreira bem sucedida. Né? Não, e ali então você já não tem mais como, o que dá satisfação a ninguém, porque enquanto você está num grupo, você ainda tem que pensar em unidade com todo mundo, né? Tá casado coletivamente. Com 7, 8 integrantes. Isso. Ali era você e você, né? Aí você vai para a carreira solo, abre um escritório na Barra da Tijuca, com 2 salas, 10 funcionários, uma banda e uma equipe viajando com 30 e poucas pessoas. Então você tem ali 50 pessoas que você é o chefe, é o líder, é o patrão, é o empresário, é o investidor, te servindo ali, né? Entendeu? É o compositor, então tudo. É uma pressão de tudo, de todos os lados, né? Fora você ter que subir no palco, cantar, fazer um show de 1h30, 2 horas. Eu sempre fui um cara que gostei muito de fazer a minha parte social com as pessoas, né? Por exemplo, eu ia fazer um show em Barretos, eu queria almoçar, tomar um café com o prefeito, fazer, tanto que até hoje isso eu faço isso, né? Vou fazer um evento evangélico na cidade do interior, eu gosto de ir conhecer as pessoas, ir fazer rádio, programa local, sempre gostei disso, sempre dei uma atenção muito grande para isso. E chegou um ponto de que eu não tinha mais tempo para nada. Quando eu tinha 1 dia, 2 dias de folga, ao invés de eu pegar minha esposa, meus filhos, minha família e curtir aquilo que eu estava podendo desfrutar, né? Uma casa na beira da praia, no Recreio, condição de alugar um barco, um avião, ir para cá, para lá. Não, o que eu queria fugir do mundo. Aí fui para as drogas, né, cara? Aí foi onde eu fui me enfiando cada vez mais na bebida, na cocaína, na maconha. E quando eu cheguei num determinado momento da minha vida, aos 36 anos, na carreira solo, realizado financeiramente, realizado como artista, como cantor, como compositor, como empresário, tudo que fazia dava certo, mas o Vaguinho mesmo estava em conflito. O interior estava em conflito. Porque eu queria fugir de tudo, eu queria... Tinha tudo e não tinha nada. Tinha tudo, mas não tinha uma paz que eu achava que ia ter. Ele tinha tudo externo, mas assim, não entrou nada. Interessante porque a gente já entrevistou algumas pessoas aqui e na maioria a carreira começa com muita dificuldade, muitos empecilhos ali. E pelo que a gente está ouvindo, assim, de certa forma as coisas se encaixaram muito cedo na tua carreira. Então, talvez, você acredita que a tua maior dificuldade na carreira foi de fato esse momento aos 36 anos? Ou lá no início ainda tinham questões ali que... Eu posso falar para vocês que foi o momento mais difícil, porque se eu não tomo uma decisão, né, através da minha esposa, né? Porque tudo tem que ter uma ajuda, né, cara? Sim. Se você não tiver alguém do teu lado para te ajudar, e eu falo para vocês aqui, se não fosse a Fabiola, hoje eu não estaria aqui. Se eu não tivesse aceitado a Jesus, se eu tivesse continuado nas drogas, hoje com certeza eu não estaria aqui, porque o cara que quando começa a usar drogas não tem mais controle, e quando não lhe falta dinheiro é pior ainda. Potencializa, né? Por isso que a gente vê tantos artistas famosos, empresários, pessoas ricas que são encontradas mortas, aí sempre faz aquilo lá com suspeita de overdose, né? Para não sujar muito, não impactar tanto, suspeita de overdose. Então, eu estava caminhando para isso, né? Para uma morte de overdose ou para
ou qualquer outra coisa pior do que isso, ou menos pior, que eu não sei o que é menos pior, Sim. né? E graças a Deus a minha esposa foi para a igreja, a gente se separou, ela entrou em depressão, ela foi para a igreja e quando ela aceitou a Jesus, ela começou a orar por ela primeiro, para curar as feridas de tantas coisas que eu fiz para magoar. Nesse período todo, eu com a Fabiola, eu tive uma filha muito novo ainda, né? A Joyce, que é minha filha mais velha, tem 31 anos, tem 2 netos, um de 6 anos e uma pequenininha agora que vai fazer 1 mês, a Luna. A minha filha mais velha, mas depois que eu conheci a Fabiola, a gente junto, eu tive mais 6 filhos. 2 com ela e mais 4 fora do casamento. Com 4 mães diferentes. Então imagina, a Fabiola superou tudo isso. E quando ela foi para a igreja, eu separei, ela foi para a igreja muito, muito ferida, muito magoada, sofrendo muito, em depressão. Ela começou a buscar na igreja, se recuperou, né, saiu da depressão e começou a buscar pela cura das feridas dela, e depois que ela se curou, ela começou a orar por mim, né, para a restauração do nosso casamento. Mas ela pedia que Deus me libertasse das drogas, que, né, cuidasse de mim. E até que um dia, eu drogado, dia 30 de outubro de 2000, dentro de um quarto de motel, fazendo aquilo que eu fazia nos dias que eu estava de folga, pegava uma garrafa de uísque, pegava 30, 20 gramas de cocaína, ia para dentro de um motel, me internava e ficava ali 2, 3 dias isolado, querendo fugir do mundo, de todas as responsabilidades que eu tinha, Sim. já na carreira solo, né, além de família, porque eu sempre cuidei muito da minha família. Né? Através da música eu pude dar uma casa para meus pais, para minha irmã, para minha filha mais velha, para minha sogra. Através da música, né? Através da música eu pude melhorar bastante a vida da minha família. Então eu sempre cuidei muito da minha família, mas eu mesmo não estava cuidando de mim. Entendeu? Porque eu não sabia, eu não conhecia a palavra de Deus. Até que eu conheci Jesus através da Fabiola. Ela chegou, me encontrou ali drogado, quase tendo uma overdose dentro do quarto de motel Condor, no Meia. E quando ela me viu naquela situação, eu falei para ela que não tinha mais jeito para mim, porque eu sabia que o meu fim era a morte. Estava vendo recentemente alguns amigos meus que tinham morrido de overdose, no meio artístico, pessoas famosas, estrelas internacionais. E eu já tinha dentro da minha consciência de que aquilo também seria o meu fim, entendeu? Sim. E de uma forma ou de outra, achava até que aquilo seria um glamour, né? Entendi. Seria mais um artista. Seria o grande finale. Seria o grande finale. Que né? saiu no Porque a auge, gente vê tantas pessoas idolatrando as pessoas que morreram de isso overdose, mesmo, que é uma morreram de distorção, situações como essa. Há uma distorção muito grande nisso, né? Há uma distorção muito grande. E às vezes as pessoas até valorizam mais quem morreu dessa forma. Exato. Né? Vira nome de rua, de Isso. empreendimento. E de teatro, de casa de... As homenagens é muito louco isso, né, cara? É muito louco, é muito doido. E aí, eu tinha até por mim que eu morrendo daquele jeito também... Então eu já me entreguei para aquilo e estava me afundando cada vez mais. Mas eu agradeço a Deus porque não só a Fabiola, mas meu pai, minha mãe hoje já não está mais entre nós, meu pai sim, 84 anos, minha irmã também foi para a igreja, minha sogra. Foi algo que aconteceu comigo que movimentou toda a minha família a ir buscar na casa do Senhor, a buscar a presença de Deus pela minha vida. Chegar nesse ponto. E fez um bem a todo mundo. A família Fabiola hoje é um toda anjo, crente. Né? Eu queria tocar nesse ponto, porque hoje, com a consciência espiritual que você tem, olhando para trás, você consegue perceber qual foi o teu chamado desde o início e qual foi o propósito desse... Óbvio, o propósito da internação, você já falou que foi, de fato, conhecer Jesus, né? Ter mais intimidade, ou na verdade, se apresentar. Mas hoje, olhando para trás, toda a sua facilidade, seu dom da palavra, da voz, de compor, hoje você consegue olhar para trás e entender qual é o teu propósito? Com certeza. Eu sei que tudo que acontece na nossa vida é um propósito de Deus. Mas Deus, cara, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele mostra o caminho, Ele te dá os caminhos, Ele mostra qual o verdadeiro e o melhor caminho. Mas Ele dá o livre-arbítrio para o homem. Né? Sim. Ele poderia não fazer dessa forma, ele poderia só tem que fazer isso, mas não. Ele nos dá a nossa, como é que eu posso dizer? Tá me fugindo a palavra. Ele nos faz livre. A liberdade. Ele nos dá liberdade de escolher. Ele nos dá a liberdade de escolher. E quando que você é uma responsabilidade escolhe, muito grande. Muito grande, é muito um desafio. grande. E quando ele